uma canção sua salvou a vida da minha filha. Uau. Nos entregou um envelope com R$40. E eu perdi os movimentos da cintura para baixo completamente. Quem é Davi? Davi o que, Amorim? Davi Amorim de Oliveira. Davi Amorim de Oliveira. Sim. Quem é esse Davi e como que esse Davi virou Davi Sasser? Vamos lá. Bom, eu sou natural do Rio de Janeiro. O sotaque não nega. Né, eu tento disfarçar, mas tem hora que não dá. Meu pai é um pastor de 85 anos. Jubilou há pouco tempo, mas voltou ativo porque não aguentou, ficou parado. Então continua pastoreando com 85 anos. Minha mãe já está com Cristo, faleceu com 92 anos. Nossa. Mas me ensinaram muita coisa. Minha mãe me ensinou muita coisa. Lá em casa tinha culto doméstico todos os dias. O tempo todo que eu morei na minha casa tinha culto doméstico de manhã. Minha mãe, mesmo sendo uma mulher que nunca frequentou a escola, aprendeu a ler sozinha, lendo a Bíblia, nos ensinava a Bíblia, nos ensinava a palavra, nos incentivava a decorar os salmos bíblicos, os textos bíblicos. Hoje, de uma certa forma, eu tenho facilidade em decorar trechos da Bíblia por causa desse ensinamento lá na minha infância, da minha mãe. Então, eu venho de uma família cristã. Meu avô, por parte de pai, já era pastor. Meu pai é pastor, tem irmãos pastores. Mas eu sou cantor. Certo. Um cantor que canta a palavra, né? Eu canto coisas sobre a Bíblia, coisas sobre a fé, sobre a salvação, e isso tem sido a minha vida, a minha tônica. Mas eu era só o Davi Amorim de Oliveira, voltando à sua pergunta, né? Davi Amorim de Oliveira. Eu acho que até os meus 20 anos eu era só o Davi Amorim de Oliveira. Certo. E eu fazia parte de um grupo musical e estava gravando um CD, esse grupo, né? E aí, lá na nossa resenha, né, na nossa conversa, eles disseram, como é que vai ser o nosso nome na ficha técnica? Tinha esse negócio de ficha técnica, antigamente nos CDs, Eu tô falando que são os famosos que têm o segundo nome. Mas olha só que eu vou chegar, porque não é nem só um nome, não é um nome artístico, eu chamo de nome profético esse nome. Tá. E aí, pois como é que vai ser o nome lá na ficha técnica? E todo mundo foi falando o seu nome. E eu falei, Davi Oliveira, né? Meu nome. Aí ele, mas Oliveira todo mundo tem. Aí não vai destacar o seu nome, Oliveira. Tinha uma cantora lá no Rio de Janeiro que era Marina de Oliveira. Né? Aí falou, já tem a Marina de Oliveira aqui, as pessoas vão achar que você é irmão dela, coisa assim. Vamos pensar num outro nome. Eu falei, eu não sei. O que pode ser? Vamos pensar num nome relacionado, então, ao seu ministério, né? Seu ministro do louvor e tudo mais. E aí surgiram algumas propostas e dentre esses nomes surgiu o nome de sacerdote. Falei, mas sacerdote é um nome muito grande. É um Davi nome, Sacerdote. né? Eu falei, então vamos pegar. Vamos colocar só a metade, Davi Sasser. Mas isso tudo foi na brincadeira. A conversa não era séria. Ia ser Davi Oliveira lá na ficha técnica e ponto. A gente estava só na brincadeira. Só que aí eles resolveram ficar me chamando de Davi Sasser. Tá. E aí todo mundo começou a me chamar de Davi Sasser, zoando. Mas... E pegou. Sabe aqueles apelidos que pegam, né? E não adianta você falar que não quer, porque aí que piora. Aí que piora a situação. Enfim, a partir daquele dia, então, eu virei o Davi Sasser de sacerdote, que tem a ver com aquele que ministra diante do Senhor. Então, por isso que eu falo que não é um nome artístico, é um nome profético. Que legal. Tem uma história que marca a minha infância. Minha mãe, assim, que me teve, eu venho de uma família muito grande, uma família de 11 filhos, eu sou o último, sou o 11º, né, dessa família. Caçulinha da família, lá em casa enfim, todo mundo canta, todo mundo toca lá em casa, é uma festa, legal. Né? E aí, mas só que eu nasci, minha mãe logo muito cedo me apresentou na igreja, me consagrou ali na igreja, só que com 6 meses de idade eu tive uma enfermidade, como se chamava antigamente, uma paralisia infantil. Nossa. Né? E eu perdi os movimentos da cintura para baixo completamente. Uau. Completamente. Minha mãe me levou aos médicos, os médicos disseram, olha, infelizmente... não tem o que fazer. Era uma bactéria que dava, Era né? uma bactéria vírus, que dava por causa de uma vacina. Então, assim, não foi um erro médico, foi negligência. Uma coisa que aconteceu, enfim. E aí os médicos disseram, olha, não tem jeito, não tem o que fazer, você vai ter que se acostumar com o Davi, assim, sem andar, numa cadeira de roda, talvez, né? E interessante é que essa história, minha mãe me contou essa história toda quando eu tive meu primeiro filho. Ah, é? Você não só. sabia? Eu não sabia dessa história completa. Eu sabia que eu tinha uma diferença física. Eu sabia que tinha sido por causa de uma enfermidade. Mas você tem alguma... Eu tenho uma diferença física na minha perna esquerda ainda. Não percebia. Você de andar? De andar. Então, assim, eu sabia que eu tinha uma diferença física, eu sabia que tinha sido um problema de enfermidade da minha infância, mas eu não sabia dessa história. Minha mãe nunca quis me contar, nunca deixou ninguém me contar a história. Eu não sei se ela se sentia um pouco culpada, porque
eu não tomei a vacina da polio, né? Então, não sei se ela se sentiu um pouco culpada e queria me preservar, não sei exatamente o que foi. Mas quando minha mãe me conta essa história, eu falo, mãe, por que a senhora não me contou essa história antes? Porque essa história, na verdade, é uma história de milagre que aconteceu. Porque eu fiquei sem andar 3 anos. Meu Deus. 3 anos sem andar, sem perspectiva alguma de que poderia acontecer uma mudança nesse quadro. Mas a minha mãe me levava para todos os cultos, culto nos lares, culto na igreja. E ela dizia que colocava uma cobertinha assim no fundo da igreja, era uma igreja presbiteriana, e me deixava ali e sentava na cadeira lá no banco para cultuar. E nesse dia especificamente, uma terça-feira, um culto de oração, ela colocou lá a cobertinha para ficar deitado e estava aqui no banco. Ela falou que em determinado momento, era um culto de oração, todo mundo se ajoelhava para orar. E ela estava ajoelhada orando e começou a ouvir um barulho de aleluia, de glória a Deus. Como é uma igreja presbiteriana que não tem muito esse costume de falar muito alto, de glorificar muito alto, essa coisa toda. Estava não normal aquilo. Estava não normal, e ela levantou a cabeça para ver o que estava acontecendo, e ela disse que pela primeira vez ela me viu de pé. E eu... Perdão. Que benção. E eu vim andando na direção dela. Você já falava, só não andava. Tinha 3 anos. Já falava 3 anos normal. e meio, né? Falava já 3 anos e meio. Aquela coisa da criança que fala pouco ali, 3 anos e meio. Mas eu não lembro dessa história. Eu não lembro desse episódio. Desse milagre. Desse milagre. E ela falou que me viu em pé e vim andando na direção dela. Meu Deus. E a igreja toda glorificou e tudo mais. E desde aquele dia eu nunca mais parei de andar e estou andando até hoje pelo Brasil e pelo mundo, não paro de andar, né? Porém, eu fiquei com essa sequela na minha perna esquerda. Então eu disse, mãe, por que a senhora não me contou essa história antes? Na verdade, a minha história é uma história de milagre. Isso. Não é uma história de enfermidade, é uma história de milagre, né? Então, a partir daquele dia, eu comecei a contar essa história também, assim. E essa história me marcou muito porque, por causa disso, eu cresci, assim, mesmo na igreja, mesmo uma família que me amava, sempre me amou muito, mas eu cresci uma criança complexada, obviamente. Né, Você tem o quê? Uma perna mais fina, uma perna mais curta? Uma perna mais fina, com menos força. A minha perna esquerda ela tem menos força do que a minha perna direita e um pouco mais fina. Então era visível para qualquer um. Visível, os meninos, os coleguinhas e tal. Coleguinhas normal. O meu andar é um andar diferente e tudo mais. E aí, obviamente, eu sofri bullying na escola, essas coisas todas. Então, eu cresci uma criança introspectiva, traumatizada, complexada, falava pouco, extremamente tímido. E a minha válvula de escape era a música. Porque, desde pequeno, meu irmão, um dos meus irmãos que compõe, que toca, falou, nossa, Davi tem uma voz bonita. Pediu para eu cantar uma música dele, ele fazia música, né? E eu cantei a música dele, ele falou, nossa, o Davi canta tão bem afinado. E aí, com 8 anos de idade, me colocou para cantar na banda dele de adulto. Que legal! Então, eu, assim, era a maneira de eu me expressar. Era através da música. Ali perdia toda a vergonha, ali você se soltava. Só na hora de cantar. Tipo assim, eu entrava, não falava nada. Quieto, mudo. Vamos ouvir o Davi. Chegava mudo, pegava o microfone, cantava meio que de cabeça baixa, de olho baixo, entregava o microfone, sentava sem falar um A, sem dar um bom dia, um boa tarde, a paz do Senhor, seja lá o que for. Isso foi a minha trajetória ali na infância, né? Contei essa história porque, assim, aquilo que para mim era uma válvula de escape por causa de um problema físico, na verdade se tornou o meu ministério e a forma como eu comunico coisas boas para as pessoas. O seu chá. E profissionalmente você começou quando? Cristo Louvor, que tinha uma banda. E ele tinha CD gravado e vendia CDs e tudo mais. Aí começou, toda vez que a gente saía para cantar com ele, ele recebia uma oferta de uma igreja, vendia CD na igreja e nos dava também sempre uma oferta. Aquilo que vinha para ele sempre também nos dava alguma coisa de oferta. Para mim e para minha esposa. Minha esposa cantava comigo. Ela canta? Nesse tempo também eu comecei a dar aula de técnica vocal. Aí eu percebi que chegou um momento que com as aulas de técnica vocal e com as ofertas que eu recebia desse ministério, eu acho que eu conseguia viver só de música. Então eu saí do emprego secular e fui viver só de música, eu e minha esposa. Não foi uma vida fácil, uma vida difícil, a grana era pouca e tudo mais, então não foi tão fácil assim, mas foi uma coisa que a gente sentiu que era a nossa vida, que era o nosso ministério, era a hora, então a gente decidiu fazer isso. E aí lá para talvez os 24, 25 anos, eu comecei a viver exclusivamente da música. Uau, assim, a hora que o nosso ministério se tornou público para o Brasil, expandiu para o Brasil, foi no Toque no Altar. Na verdade, Trazendo a Arca é o nome da banda, eu não lembro, é a música. Então, deixa eu tentar explicar isso aqui rapidinho, para quem talvez... A gente começou, esse start foi ali no Ministério Apacentar de Nova Iguaçu. Era uma igreja que se chamava Igreja Evangélica Ministério Apacentar, em Nova Iguaçu, a cidade. Nós éramos o Ministério de Louvor dessa igreja.
pastor nos pediu para fazer canções. A gente estava vivendo um momento de busca muito intensa ali. Deus começou a nos dar essas canções que as pessoas conhecem hoje. Nós gravamos um CD. Então vocês compunham ali pro culto normal? Pro culto. Só que aí começou a sair das fronteiras da nossa igreja. A cidade começou a cantar nossas músicas. Então a gente resolveu gravá-las. O título desse CD era Toque no Altar, por causa de uma música. Tá. O título da música Toque no Altar, então, quando se lançava CD, todo CD tinha um título que era baseado numa música. Que é o carro-chefe. Que é o carro-chefe, né? vamos colocar assim, carro-chefe. Isso. E a gente começou a comercializar esses CDs, vender. E as pessoas, como não sabiam o que era Ministério Apacentar, tão pouco sabiam o que era Toque no Altar, elas olharam a capa, via escrito ali, primeiro Toque no Altar. Embaixo estava até escrito Ministério Apacentar. Mas o primeiro nome era Toque no Altar. Então elas começaram a nos chamar de Toque no Altar, como grupo. Banda Toque no Altar, Ministério Toque no Altar. Aí a gente assumiu. Foi igual com o Sácer, né? Foi, a minha história sempre tem... Me batizaram? Nos batizaram como Toque no Altar, a gente assumiu o nome e ficou Toque no Altar. Quando saímos do Ministério Apacentar, deixamos lá o Toque no Altar e começamos o Trazendo a Arca. Ah, tá. E o Trazendo a Arca já era o nome de um grupo? De um grupo, é. Tá, isso, o Toque no Altar era o nome de um ministério de louvor de uma igreja. Tá. Aí fomos fazer um congresso de louvor numa igreja, fomos chamados para cantar. Sexta, sábado, terminava domingo de manhã. Alugamos uma van, saímos de Nova Iguaçu, fomos para a região serrana do Rio, que dá umas 2 horas o mesmo estado, mas é outra cidade. Umas 2 horas de viagem, alugamos uma van, ficamos lá sexta, sábado, domingo. Ao final dessa conferência, o pastor nos entregou um envelope com R$40 de oferta. Quantas pessoas no grupo? Umas 10 pessoas. Gente, tínhamos que pagar a van. Imagina, a van era contratada. Claro. Então, vocês dormiram onde? A gente dormiu na igreja. Na igreja. Até isso. E aí, quando chegamos, o nosso pastor soube dessa história. E o nosso pastor, então, nos proibiu de deixar livre a coisa. Começamos a precisar estipular alguns valores limites, assim, básicos. O mínimo do mínimo para ir é isso. Exatamente. Então, a gente entende dessa forma e faz a coisa com esse critério. A igreja é sempre muito mais tranquila a gente lidar, mas a gente faz muito evento de prefeitura. Isso ajuda. Isso exatamente. Então, evento de prefeitura, a gente precisa cobrar um valor maior, porque a prefeitura, inclusive, não está nem aí para isso. Ela não está preocupada com isso. Mas a gente precisa levar uma equipe grande, maior. Aí é o som diferente. É o som, é a luz, é efeitos, é LED. É uma situação, assim... às vezes chega do aeroporto, tem que alugar um ônibus para ir para uma cidade que é mais distante ainda. Então, é um outro valor. Então, mas isso é uma coisa muito, muito natural de se fazer e tudo mais. Então, quando uma igreja chama um pregador de fora, um cantor de fora, é porque aquele pastor ou aquele pregador tem uma certa notoriedade e aquele cantor tem uma certa notoriedade, ok? Se alguém quiser cantar as minhas canções na sua igreja, tá aí, tem 500 mil canções. Você não ganha direito autoral de ninguém. Por que então alguém me convida para ir na sua igreja? Porque, de uma certa forma, a minha imagem agrega valor àquele culto, àquela igreja, né? Porque eles não querem a minha música. A minha música eles poderiam cantar. Se era só a música pode cantar. Mas eles não querem só a música, eles querem a música e quem canta a música. Ou seja, tem também uma intenção de promover a igreja e de trazer mais pessoas para a igreja. Tem uma segunda intenção. Tem. Não é para louvar o Senhor. Eu não estou dizendo que é errado ou certo. Eu estou dizendo assim, às vezes cai só na conta do pregador e do pastor e do cantor, né? Mas a igreja também tem uma outra motivação de trazer alguém conhecido, porque vai tornar a igreja um pouco mais notória, vai trazer gente nova para a igreja, talvez membros novos para a igreja e tudo mais. Então, assim, existe uma troca legítima. Então, o peso não pode cair apenas sobre quem prega, sobre um pregador de fora ou sobre um cantor de fora. Né? Eu estava no Japão, a gente foi cantar no Japão, num teatro no Japão, com igrejas brasileiras, com brasileiros que vivem no Japão. E é difícil a obra lá, né? Muito difícil. Eu ouvi falar que a igreja lá... Muito difícil, porque, por exemplo, a igreja evangélica no Brasil tem quase 30%, 20 e poucos por cento, né? Sem contar os cristãos católicos. Catolicismo, né? Lá, no Japão, juntando católicos e protestantes, dá menos de 1%. Lá é budismo, né? É budismo, impera lá, é a religião deles. Ou seja... Muito difícil ter um pastor, ter uma igreja japonesa. Apesar que eu conheci uma igreja japonesa. Até me surpreendeu cantando uma música minha, inclusive. Que legal. Em japonês. Que legal. É emocionante, né? Diferente, porque é uma música minha que
Por onde eu for a tua bênção me seguirá. O refrão dela é para a direita, para a esquerda. Eles estavam cantando isso em japonês, imagina. Ai, que legal, indo lá, de ladinho. Muito bacana. Mas esse evento específico que a gente foi, era um evento para igrejas brasileiras no Japão. Você já era solo? Não, já era o Trazendo a Arca Toque no Altar, ainda era o Toque no Altar. E aí depois desse evento, a gente, no outro dia, a gente foi cantar numa igreja lá. E no final desse culto veio até mim uma mãe com uma filha de uns 8, 9 anos de idade, assim. Eu percebi que a menina não tinha cabelo algum na cabeça. Eu já imaginei o que era, o que podia ser. E ela disse: Davi, eu dirigi, não sei, 4, 5 horas até vir aqui. Brasileira? Uma brasileira. Tá. De onde eu morava, de onde eu moro no Japão, eu dirigi umas 4, 5 horas para vir nesse culto aqui, só para te agradecer. Porque uma canção sua salvou a vida da minha filha. Uau! A filha dela foi diagnosticada com um câncer na medula, né? Então, imagina, um câncer de medula para você conseguir Sem saída, né? Sem saída. E os médicos disseram isso para ela, falaram: a gente vai tratar com quimioterapia e tudo mais. E a menina foi tratada com quimioterapia, mas foi piorando e entrou em coma, né? Teve que ir para UTI e tudo mais. E ela pegou um sonzinho com um CD nosso, Restitui, e colocou essa música Restitui nesse sonzinho, e falou que ficava tocando 24 horas dentro da sala lá de onde a menina ficava. Ouvindo. A menina estava em coma, mas a música estava lá tocando. Tá. E de repente a menina começa a melhorar, sai do tratamento intensivo, volta para uma enfermaria, só que ela começa a melhorar muito. E os médicos se surpreenderam com essa melhora dela, foram fazer novos exames e ela estava 100% curada. Sério? Eu vi que estava voltando a nascer os cabelinhos da cabeça dela e tudo mais. E a mãe atribui a uma música minha, assim, que marcou a vida dela naquele momento ali e, de uma certa forma, marcou a cura daquela criança, né? E ela dirigiu, foi até a igreja para agradecer por essa canção. E a menininha lá, a menininha lá. Abraçou, tiramos foto, foi lindo, foi uma bênção. Tem uma história de um homem que iria se suicidar e na hora ouviu uma canção minha e parou aquilo, assim, ele estava em casa, a mulher dele tinha deixado ele amava muito a esposa, estava em depressão profunda e disse: eu vou me matar, hoje eu vou me matar, não tem jeito, não aguento essa situação. Ele tinha arma, não sei se ele era segurança, não entrei nesse detalhe, ele tinha uma arma em casa e ele falou: vou me matar, mas se eu der um tiro, o barulho vai chamar a atenção dos vizinhos, os vizinhos vão chamar a polícia, vão chamar socorro e pode ser que eu seja socorrida. Tempo, né? Dê tempo de eu ser salvo. Assim, pode ser que eu seja salvo, eu não quero ser salvo, quero morrer. Ele falou: então deixa eu pensar numa outra forma de me matar. Ele falou: eu vou pegar uma faca ali na cozinha e vou me esfaquear, não vai ter barulho, ninguém vai saber. Vou morrer aos poucos. Vou morrer, vai demorar mais, mas eu vou morrer e ninguém vai saber. Ele sai de onde ele estava, da varanda, passa pela sala e vai para a cozinha. Quando ele vai chegar na cozinha, um corredorzinho assim, ele falou que a vizinha de apartamento, era um apartamento, começa a tocar uma música muito alta, que era uma música minha, dizendo: não, esse não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar. Ele ouviu essa música, ele caiu em prantos ali no corredor, chorou, falou: cara, eu nunca chorei tanto na minha vida, chorei, até não ter mais força para chorar, mas aquele choro aliviou minha alma. Que legal. Eu desisti da ideia de me matar. Tomei banho e fui dormir. No dia seguinte fui bater na porta da vizinha, porque ela nunca botou música na casa dela, e naquele dia, naquela hora, ela botou uma música para tocar, e exatamente uma música dizendo: esse não pode ser teu fim. Aí essa vizinha era uma policial e ela falou assim: eu não sou crente, lá no batalhão lá tem um rapaz lá que fica ouvindo essas músicas desse CD o tempo todo, eu comecei a gostar dessas músicas, ele foi e me deu o CD. Eu cheguei em casa hoje e botei o CD para tocar. Olha isso, a primeira vez. Primeira vez. Que legal. Foi uma música que marcou também esse momento da vida dele. Então, tem muitos momentos marcantes, assim, com canções que Deus nos deu. Esse é o salário de verdade, é o salário, né? Esse é o verdadeiro salário. Olha. É para isso que Deus me chamou, é esse que me faz feliz, me realizar no ministério. Por isso que eu estou há tanto tempo fazendo o que eu faço, porque a minha recompensa é essa. Desde o momento que eu comecei a compor, as minhas primeiras canções não eram boas, né? Você está aprendendo a compor. Depois que eu me casei,
eu comecei a me aventurar. Eu morava sozinho, não tinha concorrência. Comecei a me aventurar. Só que eu pegava salmos e Colocava colocava melodia em salmos, né? Minha primeira canção é um salmo, inclusive. Mas aí Qual é a sua primeira? Você lembra? eu nunca gravei essa canção. Preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Mas nunca foi pro ar. Nunca. E depois a gente foi uma busca muito intensa a Deus, a gente foi mergulhando na palavra, crescendo no conhecimento da palavra de Deus, aliado a essa coisa da poesia, do olhar de um artista para situações, né? Então, a gente era da igreja, a gente lidava com pessoas, a gente tinha uma liderança de grupo, de pessoas, então pessoas vinham contar os seus problemas para nós, a gente tinha que aconselhar, então tudo isso foi nos dando material sem a gente perceber, né? Foi nos dando repertório. E quando a gente começou a compor na igreja ali, depois de muita busca, muita intensidade na presença de Deus, essas histórias vinham à tona. As histórias que a gente ouvia, então, necessariamente não eram histórias nossas de vida, era história de pessoas que a gente conhecia. Então, algumas canções, como Restitui, como Deus de Promessas, a gente lembrava de histórias que nos contavam, de conselhos que a gente dava, de pregações que a gente ouvia, de ministrações que a gente fazia. Tudo isso foi juntando, tudo isso foi material para a gente criar, compor essas canções. Algumas canções surgiram muito naturalmente, outras canções a gente parou para compor. Quando eu vou compor as minhas canções de agora ou de antes, eu sempre componho pensando na igreja cantando a música. Estou compondo aqui, na minha cabeça está a igreja. Eu estou vendo gente, eu estou vendo pessoas de mão levantada, de olho fechado, algumas chorando, algumas de ajoelhadas. Como é que seria essa canção sendo cantada na igreja? Estou compondo pensando nisso. Certo. Como é que essa canção, como é que isso pode atingir quem está na igreja chegando, que está passando algum tipo de problema de saúde na sua casa, financeiro, um filho nas drogas, o marido saiu de casa. Isso tudo está turbilhando aqui dentro de mim, assim, todas essas informações, e eu estou compondo. Às vezes é uma canção de adoração vertical. Não é para ninguém especificamente. Eu estou compondo para Deus, não tem outro bem além de ti, a minha alma te exalta, te adora. Estou pensando nisso e eu adorando a Deus, mas ao mesmo tempo eu estou pensando como é que seria isso, a igreja coletivamente cantando. Então isso tudo vem me inspirando, vai me inspirando para eu poder compor essas canções. Que legal. Tá bom. Estávamos eu e um parceiro meu na época de composição, que era o Luiz Arcanjo, que também era do Toque no Altar, também trazendo a arca, canta também, ministra, é pastor hoje de igreja. Estávamos num congresso, fomos nesse congresso meio que, na gíria assim, do futebol, meio que cavar um pênalti lá nesse congresso. Era um congresso de muitos pastores do Brasil todo, tinha mais de 5.000 pastores do Brasil todo. Foi um congresso em Porto Seguro, e um dos líderes desse congresso falou assim, se vocês aparecerem lá, de repente eu dou uma oportunidade para vocês cantarem. Já tinha a canção Restitui, por exemplo, só que era num contexto local que era conhecida, não era no Brasil. E aí a gente alugou um ônibus, fomos do Rio de Janeiro para Bahia, para Porto Seguro, um ônibus sem ar-condicionado, não é, longe demais, a gente com o dinheiro contado, ali a luta, comendo mal. Alugamos uma pousadinha lá bem modesta lá em Porto Seguro e fomos para esse congresso. Sexta-feira, primeiro dia, nada, assim, a gente lá no congresso. Pastor, tô aqui. E congresso lotado, a gente vê ele lá ao longe, lá na liderança, assim, e a gente lá, aí passar, aí sábado de manhã, sábado da tarde, sábado da noite, aí ele passou, viu a gente, vocês estão aí, tudo bem, beleza, mas fez de longe assim, deu um tchauzinho e seguiu o caminho. E aí deu sábado à noite, domingo de manhã era o fechamento, mas era aquele fechamento assim, muita gente já tinha ido embora. Aí sábado à noite, a gente esperando com alta expectativa até pro sábado à noite, assim. Sábado à noite era o dia, né? Era o dia, lotado, tudo mais. Pastora Ludmila Ferber cantando, ministrando, céu aberto, glória de Deus, aquela coisa maravilhosa, assim, para quem é crente, né? Estou falando evangeliquez aqui, desculpa. E acabou ali o sábado e nada, não nos chamaram. Meu Deus. Aí eu lembro que eu estava no quarto com o Luiz, assim, a gente estava triste ali, falei, cara, a gente gastou dinheiro que não tinha. A minha filha tinha acabado de nascer, recém-nascida, minha filha, eu devia estar com a minha, eu falando, eu devia estar com a minha mulher lá, cuidando da minha esposa, cara. Poxa. E a gente foi orar, falei, cara, vamos orar. Vamos orar assim para Deus tirar isso do nosso coração, né? E a gente foi orar, aí Deus apareceu assim no quarto, assim, aquela presença gostosa assim, apareceu no quarto. Só que Deus começou a falar conosco, assim, a gente estava orando e veio textos bíblicos, a gente começou a ler a Bíblia e Deus começou a falar conosco, assim,
Vocês acham que eu chamei vocês para quê? Vocês acham que eu chamei vocês para cantar num congresso com muitos pastores? Para que vocês acham que eu dei a música para vocês? Para que os pastores conhecessem, começassem a elogiar vocês, para vocês cantarem no Brasil todo, assim. Não foi para isso que eu chamei vocês. Eu chamei vocês para que o meu nome fosse conhecido, não para que o nome de vocês fosse conhecido. Tá. E a gente sozinho ali, não tinha ninguém. Já tô triste, já tô frustrado, ainda levo uma dessa. Deus ainda vem pé embaixo ainda assim. E a gente, o pênalti que bateu foi Deus. Foi Deus. E a gente no gol, mas a gente estava todo amarrado, assim, não tinha nem chance de defender a bola. Assim. A gente foi ler a história de João Batista, aquele ministério lindo de João Batista, né? As pessoas iam até ele no deserto para ouvi-lo, até Jesus chegar. Tá. Quando Jesus chegou, ele falou assim, chega, agora sou eu. É desse aqui que eu venho falando o tempo todo, que ele cresça, que eu diminua, e ele simplesmente acabou. O ministério dele ali, ele não acabou, mas ele se escondeu. Se escondeu. Né? O ministério dele principal era revelar Jesus. Né? Foi para isso que eu vim. Ele chegou. Pronto, acabou o meu ministério. E a gente estava com violão e a gente começou então a pedir perdão a Deus. Os dois sentiram igual. Exatamente. E começamos a fazer uma canção que diz: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Foi assim. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, que diminua eu para que tu cresças. Saiu mais e mais, e como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que veja tua face em mim, que diminua eu para que tu cresças mais e mais. Acabou a música ali. A gente fez essa música, foi dormir. No dia seguinte, fomos lá para me despedir lá do pessoal do congresso lá, a gente já ia embora. E aí, de manhã, eles nos chamaram para cantar. E a gente cantou a canção Restitui. E eu lembro que estava pastores conhecidos assim na frente, o pastor que estava organizando esse congresso, muito grande, nessa época ele estava muito grande no Brasil, todos os pastores ali, e dentre esses pastores estava a Valnice. Valnice Milhomens estava ali. E eu lembro da expressão dela olhando para nós, ouvindo a canção, tipo assim... Surpresa. Aí ela olhou para esse pastor, que era o líder desse congresso, eu li os lábios dela, aí ela falou assim: quem são esses meninos? Uau! Ai. Eu li os lábios dela isso. E aí ele falou lá com ela, já não entendi mais, assim, a gente cantou, e daquele dia em diante, assim... deslanchou. O Brasil, as portas do Brasil, de fato se abriram para nós. Que legal. Deus não queria nos esconder em Nova Iguaçu. Mas Deus queria saber qual era a nossa motivação.